O capítulo começa com o narrador a explicar que depois de acertar 2 flashes negros, o Satoru Gojo alcançou um estado único da sua técnica amaldiçoada reversa, no seu estado desperto, que é o mesmo estado que o Itadori teve há pouco tempo antes de acertar os 7 flashes negros, e que com isso o Satoru recuperou várias áreas do seu cérebro e recuperou a liberação de energia amaldiçoada e da técnica reversa. Como tal, o Sukuna também deveria ser capaz de regenerar os seus braços e massacrar os feiticeiros, isso depois de ter acertado os 2 flashes negros na Maki. Mas pelo Itadori ter acertado 7 flashes negros na fronteira entre a alma do Megumi e do Sukuna, o Sukuna perdeu a chance de recuperar a sua técnica reversa. E para quem tá a seguir os shorts do canal, eu já tinha dito que o Itadori provavelmente seria um counter perfeito do Sukuna por causa disso, porque os ataques dele são capazes de atingir as almas do adversário. Isso é muito absurdo. Vemos que o Miguel e o Laroi quase relaxam, mas de repente o Miguel se surpreende com algo e diz que só pode ser uma piada. E o que o fez dizer isso foi o Sukuna, que simplesmente expandiu, mesmo nas condições em que ele estava, o seu domínio. E se isso é uma piada, é de muito mau gosto, mano. O narrador explica que através das faíscas negras, o domínio do rei retorna ao seu senhor. Ou seja, mesmo não tendo recuperado a sua técnica reversa, o Sukuna conseguiu recuperar o seu domínio. E a razão pela qual ele parece diferente é porque o Sukuna combinou o domínio do Megumi com o domínio dele. E não só, mas também pelos danos que o vazio ilimitado do Satoru deixou no cérebro do Sukuna e que ele não conseguiu recuperar diretamente. Então isso afetou também na expansão de domínio dele não ter saído bem perfeita. O narrador então diz que apesar de o domínio ter elementos incertos e votos vinculativos improvisados, ou seja, o Sukuna precisou de fazer votos vinculativos para poder expandir o seu domínio. Ele não expandiu normalmente, ele precisou de fazer um voto. Depois do flash negro, o Sukuna replicou o santuário malevolente sem perder o seu alcance ou a sua liberação de energia amaldiçoada. Em um flashback, o Hakari diz que é indispensável tanto a técnica reversa e precauções contra o domínio do Sukuna. O Shoso diz que se for sobre técnica reversa, ele e o Itadori podem conseguir de alguma forma, e ele pergunta para os feiticeiros como é que eles recuperam o sangue perdido quando eles regeneram os seus corpos com a técnica reversa. Eles dizem que é algo natural ou instinto, mas aí ele diz que ela converte a energia amaldiçoada em sangue. O Chozo diz que o seu corpo já faz isso naturalmente e que se o Yuji consumir os seus irmãos, ele pode ganhar as mesmas propriedades no corpo dele. E mais, por essa condição corporal, talvez eles não gastem tanta energia amaldiçoada ao usar a técnica reversa, porque para quem não sabe, é preciso uma energia massiva de energia amaldiçoada para usar a energia reversa. É tão desgastante que é por isso que a maioria dos feiticeiros normais de grau 3, 4 não tem a capacidade de usar reversa. Mesmo se eles soubessem usar, eles não seriam capazes por não terem energia amaldiçoada o bastante. E na cena seguinte, o Chozo fala que o Itadori deveria se juntar com alguém que pode utilizar a técnica amaldiçoada reversa no treino. E nesse capítulo também descobrimos que o Uyui utiliza o Hiraishin. Não é zoeira, mas é bem parecido. Ele explica que ele pode teleportar o que ele quiser, bem, pessoas e objetos junto com ele, mas ele só pode se teleportar para lugares que ele marcou. E o que isso faz lembrar? O Hiraishin. Pensem nisso. O Uyui também diz que com a ajuda da técnica dele, ele pode até trocar as almas entre humanos e com isso ajudar o Itadori. Há algumas explicações e depois o Kusakabe diz que desde que o Sukuna usou o corpo do Itadori, o corpo dele lembra de como é o Jujutsu de classe especial. E essa cena é muito engraçada. O Kusakabe pergunta ao Itadori por que ele acha que ele é especial. O Itadori pensa que ele é um gênio, que ele é um prodígio sem limites. E o Kusakabe chega e diz: Não, você é bom porque o Sukuna deixou a impressão de alguém forte no teu corpo. Então é claro que o teu corpo vai conseguir se adaptar facilmente ao Jujutsu. Mano, essa cena é muito engraçada. A cara do Itadori nessa cena é tipo: então não sou especial.
Então, depois dessa conversa, eles podem fazer o mesmo com a troca das almas durante o treino. Se alguém trocar de alma com o Itadori e essa pessoa souber utilizar a técnica reversa, quando essa pessoa utilizar a técnica reversa no corpo do Itadori, o corpo dele vai guardar essas memórias, como a memória muscular, ele vai guardar essa informação. Então, quando o Itadori voltar, ele será mais propenso a entender essa técnica. Vai ser mais fácil para ele conseguir, por exemplo, usar a técnica reversa ou qualquer outra técnica relacionada. Então, ao trocar de corpo, o Kusakabe vai ensinar o básico de manipulação da energia e técnicas de barreira para que o Itadori possa aprender o domínio simples. O Uyui diz que como ele só tem um mês, ele só poderá usar a técnica dele 2 vezes. Então o Itadori precisa escolher bem as combinações. E ao voltar ao presente, vemos que deu certo e o Itadori usa o novo estilo da sombra, domínio simples, para se proteger do domínio do Sukuna. E mano, para quem não entendeu isso de escolher bem as combinações, seria mais ou menos como se o Itadori tivesse escolher bem com quem ele trocaria a alma, porque se essa pessoa tivesse boas técnicas e soubesse também usar a reversa, seria um maior ganho para o Itadori. Então ele teria que escolher bem com quem ele trocaria de alma. É basicamente isso. O Itadori então nota que o domínio do Sukuna está incompleto e diz que deve ter algumas brechas, então ele talvez possa aguentar os cortes do Sukuna. E vemos ao longe, na verdade para nós é por perto, os corvos da Mei a serem dizimados e tudo que estava à volta do Sukuna também totalmente esquartejado. O domínio dele expandiu com uma força muito grande. O narrador então revela que o Sukuna não pode manter este domínio de alto nível por muito tempo e que ele também não pode capturar a Maki, que não tem energia amaldiçoada. O domínio apenas durará 99 segundos. Depois vemos o Itadori, a Maki, o Ino e o Chozo a tentarem suportar os ataques do domínio do Sukuna. O domínio simples do Itadori ou a barreira é desfeita por não resistir aos cortes do domínio do Sukuna e ele é cortado e perde o pé esquerdo, mas ele ainda assim resiste. O Itadori percebe que os ataques, ou mais precisamente os cortes, pararam e pensa que eles podem atacar o Sukuna agora, mas o Sukuna imediatamente começa a usar chamas. Mano, esse capítulo foi um dos mais insanos que saiu ultimamente. E podemos dizer que houve roteiro, mas está a ser bem utilizado. Na luta do Sukuna contra o Satoru Gojo, nós já não temos dúvida de que o Sukuna é mais forte que o Satoru. O problema foi a execução. O problema foi a forma como o Sukuna ganhou. Ele ganhou através de muito artifício, muito roteiro, muitas coisas que não fazem sentido. E esses elementos todos, se forem juntos, você vai falar, não tem como o Sukuna ganhar do Satoru Gojo. E se quiserem, eu até posso trazer um vídeo de todas essas inconsistências, juntar e mostrar por que faz parecer que o Satoru Gojo é mais forte que o Sukuna. Eu acho que o plano sempre foi o Sukuna ser mais forte que o Satoru, mas na hora de executarem, foi mal feito. E por isso as pessoas tiveram esse problema por algum tempo. Mas atualmente eu acho que a maioria dos fãs já deve ter percebido que o Sukuna realmente é mais forte que o Satoru Gojo. Isso não era roteiro. O roteiro é quando eles não nos mostram tudo que o Sukuna pode fazer e do nada vão acrescentando muito poder quando ele já estava para ser derrotado. Quando aparece um monte de personagens fortes a serem derrotados como se não fosse nada e o Sukuna não sofre dano nenhum. Mas nesse capítulo não foi isso. As coisas estão a ser bem construídas, estão a evoluir. O Sukuna tem mostrado cada vez mais habilidades. Então só podemos esperar que nos próximos capítulos o Sukuna provavelmente já vai ser derrotado. Mas não vai ser ainda tão cedo. Também os capítulos estão a ficar mais interessantes, então também ainda não queremos que acabe, queremos que continue, mas está a ser bem executado. O Itadori está a evoluir e tem explicação para ele estar a evoluir assim tanto, tem explicação para ele estar a usar tantas técnicas novas tão rápido, tem explicação. O Sukuna também, ao puxar novos poderes, também está a ter explicação, tem limitação porque ele também ainda não está totalmente curado. Então o roteiro atualmente não está tão no lado do Sukuna, ele vai e volta do lado do Sukuna e do lado dos feiticeiros. E estão a construir uma boa narrativa por cima disso. Então, esse foi o review do capítulo 258. Na verdade, isso foi o spoiler. Quando o capítulo sair oficialmente com a tradução oficial, eu vou trazer outro vídeo e vamos poder comparar para ver o quão perto nós chegamos com esses spoilers. É isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e até a próxima.